Boa noite, amados. Sejam muito bem-vindos. Mais uma aula da nossa jornada do Reiki. E hoje nós vamos estar trabalhando um tema mais do que especial. Vão chegando aí, vão sentindo essa energia da nossa sexta-feira, finalzinho de semana chegando. E aí, nesse final de semana, vamos descansar, vamos fazer aquilo que a gente gosta de fazer, vamos trabalhar o nosso autocuidado. Boa noite, Conceição, chegando aí, querida, boa noite. Vamos chegando aí para a nossa jornada do Reiki, a jornada dos princípios do Reiki. Hoje nós temos a nossa terceira aula, né? Vamos lá, vocês estão preparados para trabalhar o terceiro princípio do Reiki? Vamos conhecer hoje esse princípio. Se você ainda não conhece, então vamos conhecer, tá? Vamos chegando, vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Hoje, sexta-feira, chegando o nosso final de semana, para a gente descansar, para a gente cuidar um pouquinho da gente, olhar para a gente, né? Aquele autocuidado, aquele momento que a gente tem para descansar, né? Da rotina da semana. Então, sexta-feira, vamos chegando no final de semana para a gente cuidar da gente. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda, boa noite. Chegando para a nossa jornada. E eu quero agradecer, tá? Todos vocês que se inscreveram, que entraram no nosso grupo para participar da jornada dos princípios do Reiki. Então, eu tenho certeza que cada aula aqui você vai tendo uma transformação. Você vai se autoconhecendo, entendendo como é que funciona a sua mente, as suas emoções e vai tratar de se autocuidar. Então, eu tenho certeza que muitas transformações, muita reflexão a gente vem fazendo aqui esses dias da nossa jornada. E hoje, gente, nós vamos trabalhar o nosso terceiro princípio do Reiki, que é o princípio somente por hoje sou grato, sou grata. Então esse é um princípio muito profundo e eu quero que a gente possa refletir sobre ele, tá bom? Boa noite, Denis, seja bem-vindo, meu querido. Saudades de você. Seja bem-vindo à nossa jornada do Reiki, a jornada dos princípios do Reiki. E, gente, cada dia da nossa jornada a gente percebe o quanto os princípios do Reiki são essenciais para a nossa vida, o quanto ele nos ajuda a melhorar a nossa vida, trazendo autoconhecimento, equilíbrio mental, emocional, porque os princípios do Reiki é isso. Ele nos ajuda nesse processo de trazer consciência para a nossa vida. Então, como é importante trabalhar esse princípio, né, todos os dias. Isso mesmo, o Denis colocou aí, Reiki é vida. Isso mesmo, o Reiki, ele faz parte da nossa vida. E todo mundo pode trabalhar os princípios do Reiki na sua vida. Não precisa ser somente, né, um reikiano, um terapeuta, ou você que é cliente, está fazendo um tratamento de Reiki. Não somente vocês, essas pessoas, pode trabalhar os princípios do Reiki, mas qualquer pessoa que esteja ali assumindo a sua autorresponsabilidade sobre a sua vida, pessoas que estão buscando transformação e essas pessoas que realmente buscam o autoconhecimento, a melhoria, pode trabalhar esses princípios do Reiki que vai estar ajudando. Quando Mikao Usui criou os princípios do Reiki, ele queria nos mostrar, né, que a prevenção era o melhor remédio, que prevenir era melhor do que remediar. E os princípios do Reiki nos ajudam a prevenir, trazer para a nossa vida a paz, o equilíbrio emocional, e tudo isso vai se refletir na nossa vida, no nosso campo físico. Então, por isso que é fundamental esses princípios do Reiki. Na aula passada, nós trabalhamos, né, o princípio da confiança. E hoje nós vamos trabalhar a gratidão.
Então, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de gratidão, já se sentiu grato alguma vez na vida. E hoje eu quero me aprofundar nesse sentimento de gratidão. Eu quero refletir com vocês o verdadeiro sentido da gratidão. Porque só falar, né? Hoje está muito na moda, né? Se falar gratidão, gratidão, gratidão. Mas o verdadeiro sentido da gratidão, será que a gente sabe de verdade o que é a gratidão? Então hoje eu quero refletir com vocês sobre esse sentimento tão grandioso que eleva a nossa vibração, que traz equilíbrio, paz para a nossa vida. Tá bom? Boa noite, Marília. Seja bem-vinda à nossa jornada do Reiki. Hoje vamos trabalhar a gratidão. Então, gente, ultimamente, o quanto a gente vem ouvindo, né? As pessoas falando gratidão, gratidão. Eu mesma falo muito gratidão. Foi uma palavra que eu adotei, assim, no meu vocabulário. E hoje eu falo muito isso, gratidão. E eu aprendi realmente a falar essa palavra quando eu comecei a ter contato com os princípios do Reiki. Antigamente, né, antes de me tornar reikiana, de conhecer esses princípios, de vivenciar os princípios do Reiki na minha vida, eu falava muito obrigada, né? Eu entendia que eu era uma pessoa muito grata, então sempre quando as pessoas faziam algo para mim, quando eu recebia algo, eu falava obrigada e eu me sentia muito grata pelas pessoas e pelas coisas que aconteciam. Mas um dia, né, refletindo sobre isso, sobre o verdadeiro sentido da gratidão e olhando, né, o significado da palavra obrigada, a gente percebe que ela tem um sentido assim de obrigação. Então, quando eu fui refletir sobre essa palavra, obrigado, obrigada, e quando eu conheci realmente o verdadeiro sentido da gratidão, eu adotei essa palavra, gratidão. Então, quando alguém faz algo que realmente eu me sinto feliz, me sinto grata, eu falo grata, gratidão. Então, eu adotei essa palavra realmente pelo sentido que ela faz, né, pela vibração que ela transmite. Mas não é só isso. A gente precisa não somente falar. Hoje eu entendo o verdadeiro sentido da gratidão. E nem sempre é fácil a gente ser grato. E vocês vão perceber isso durante essa aula, porque eu vou estar falando com vocês. Eu, por muitas vezes, eu achei que eu era uma pessoa grata. Por muitos anos eu acreditei que eu tinha gratidão no meu coração. Mas quando eu fui vivenciar, né, os princípios do Reiki, eu percebi que ser grato era algo muito mais profundo do que eu podia imaginar. Porque assim, é muito fácil, né, a gente ser grato quando tá tudo acontecendo maravilhosamente na nossa vida. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Então, gente, é fácil, né? A gente ser grato quando tá tudo acontecendo de maravilhoso, aconteceu algo pra gente que trouxe felicidade, alegria e a gente fala gratidão, gratidão e a gente se sente feliz. Então é muito fácil a gente ser grato nesses momentos, né, de alegria, quando a gente recebe algo que a gente gostaria de ganhar, ou quando alguém faz algo pela gente, a gente se sente grato. Então é fácil realmente, nesse momento, a gente dizer eu sou grato. Mas no momento da dificuldade, né? Naquele momento que a gente passa na dificuldade, no momento da tristeza, da incerteza, naqueles momentos que a gente sente falta de algo, e aí? Como é que a gente sente? A gente sai do modo gratidão e vai para o modo ingratidão. E assim, por muitas vezes eu vi pessoas, né, fazer muitas coisas pelas outras. E aí aquela pessoa é grata, né, pelo que aquela outra fez. Mas às vezes chega um momento que você talvez não queira fazer ou não possa fazer algo por essa pessoa.
E aí as pessoas acabam esquecendo o que aquela pessoa já fez por ela. E só porque a gente sempre às vezes diz sim, 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 e no momento que a gente diz não, aí é toda aquela gratidão, tudo que a gente fez, né? A pessoa esquece. Então isso acontece muito. E aí a pessoa vai para o modo ingratidão. Tudo que fez já esqueceu só porque essa pessoa às vezes disse não naquele momento, né? Que ela foi um momento dela que às vezes ela não queria ou não podia, né? Estar ali te satisfazendo ou fazendo algo por você. E aí as pessoas entram naquele modo, esqueci tudo que aconteceu lá atrás, esqueci tudo que essa pessoa me fez. E a gente também, né, inúmeras vezes, quando vem esses momentos de dificuldade, esses momentos de desafios na nossa vida, a gente acaba entrando, né, nesse modo de ingratidão. Então, a gente percebe que nós não somos gratos. E é nesse momento que a gente percebe isso. Então, hoje eu quero falar do lado sombra, do nosso lado sombra. Porque é através do nosso lado sombra que a gente vai despertar o nosso lado luz. É através do modo ingratidão que a gente entra que a gente desperta a verdadeira gratidão. E é sobre isso que eu vou estar tocando aqui com vocês e falando um pouco mais. Então percebe realmente que às vezes a gente fala gratidão, gratidão da boca para fora. A gente se acha grato, a gente fala, eu sou uma pessoa grata, eu também já me senti assim, eu sou grata, mas naquela hora da dificuldade, na hora que eu buscava algo, né, que eu sentia falta de algo que eu almejava na minha vida, eu não tinha, aí eu sentia falta, desespero e entrava nesse modo ingratidão. E aí eu percebo que eu não sou uma pessoa grata. E é por isso que a gente precisa verdadeiramente olhar para isso. Então, quando eu comecei a estudar o Reiki, né, quando o Reiki entrou na minha vida no nível 1, eu conheci os princípios do Reiki, mas conhecer apenas de recitar, né, é muito pouco. E na verdade eu só fui vivenciar realmente os princípios do Reiki na minha vida quando eu estava no segundo nível, porque nós, né, reikianos, terapeutas, mestres, a gente passa por vários cursos para que a gente possa se aperfeiçoar e para que a gente possa vivenciar esse método na nossa vida. Porque o Reiki não é somente energização, e eu sempre falo isso para as pessoas. O Reiki é uma filosofia de vida. É não somente um método, né, de tratamento, de autotratamento e de tratamento para outras pessoas, outros seres, mas também é uma forma de evoluir como pessoa, de expandir a nossa consciência, de nos melhorar, de nos aperfeiçoar. O Reiki nos dá todo esse respaldo. Então essa é a parte mais profunda do Reiki. Não é apenas energizar, harmonizar o nosso sistema, mas realmente nos tornar uma pessoa melhor, nos autotransformar. E foi através do Reiki que eu pude conhecer a verdadeira gratidão. Então foi realmente no nível 2 que eu comecei a refletir sobre os princípios e aplicá-los na minha vida. E olhar profundamente para isso. Porque naquele modo que eu achava, né, que eu era grata, quando chegava num momento de dificuldade, no momento que eu me comparava, né, com as outras pessoas, porque antes eu tinha uma visão mais restrita, eu vivia dentro daquilo que a sociedade pregava, né, como sucesso. Para ter sucesso, o que é que eu precisava ter, né? Aquilo, tudo que a sociedade fala pra gente, né? Que pra gente ser uma pessoa de sucesso, a gente precisa possuir, né, coisas. Então, naquele momento que eu não tinha uma casa própria, o que é que eu fazia? Eu achava que eu tinha que ter uma casa própria, que viver de aluguel, e aquilo ficava me martirizando, né, achando que para ter sucesso eu tinha que ter isso, tinha que possuir isso, eu tinha que ter estabilidade, né, um concurso público,
uma estabilidade financeira, eu tinha que ter um carro, né, do ano, tudo isso que as pessoas, que a sociedade prega pra gente. Que pra gente ser uma pessoa de sucesso, a gente tem que possuir essas coisas. E quando a gente ainda não alcançou isso, a gente acaba se sentindo muito triste. Às vezes a gente trabalha, a gente estuda muito, e quando a gente olha muito ao nosso redor, né, para as outras pessoas, e se compara, a gente acaba se achando pequeno, achando que a nossa vida não tá legal, que falta, a gente foca na falta. E aí vem o quê? A tristeza, vem a ansiedade que aquilo aconteça logo, né? Eu já tive essa ansiedade de achar, já estou ficando velha, já estou chegando a uma idade, eu tenho que encontrar logo minha estabilidade. Então eu já vivi isso. E muitas vezes isso me fez ser uma pessoa ingrata, porque nesses momentos eu só conseguia focar naquilo que eu não tinha. Eu não conseguia focar naquilo que eu já tinha. E muitas vezes aquilo que eu não tinha não era nem o que eu queria mesmo da minha vida, mas aquilo que a sociedade exigia de mim, aquilo que a minha família cobrava, que as pessoas ao nosso redor, às vezes não é a pessoa cobrando, você tem que ter, mas porque a gente vê a sociedade colocando isso, né, como prioridade para a nossa vida, a gente acaba aceitando isso. Então, quando o Reiki entrou na minha vida, eu estava nesse processo, né? Nessa bagunça emocional, nesse desespero, nessa ansiedade de alcançar o sucesso profissional, de ter estabilidade financeira, de ter minha casa. E quando eu olhava e ainda não tinha alcançado isso aí eu me transformava numa pessoa ingrata, porque eu não conseguia olhar, né? Eu só falava, meu Deus, me falta isso, me falta, só focava na falta. E quando eu fui realmente vivenciar o Reiki, eu pude perceber que eu estava sendo essa pessoa ingrata, né? E aí quando a gente começa a estudar esses princípios, que fala que a gente precisa ser grato todos os dias, eu falava assim, como é que eu posso ser grata todo dia, o tempo todo, se eu sinto falta disso, se eu estou sentindo falta, meu Deus, como é que eu vou viver em gratidão? Né? Se eu estou sentindo falta, se eu acho que falta algo na minha vida. E aí foi nesse tempo que eu pedi a Deus assim, que Ele me mostrasse, né, como é que era viver em gratidão, como é que eu ia conseguir vivenciar a gratidão na minha vida, porque só falar, gente, é muito fácil. E a gratidão, ela é um sentimento, é uma frequência muito elevada. E as pessoas que são gratas, elas sentem a gratidão, uma felicidade, uma alegria, uma leveza tão grande que eu queria experimentar isso. Isso que as pessoas também, né, outras pessoas já tinham experimentado. E eu pedi a Deus que Ele me mostrasse como é que eu ia viver todo dia em gratidão, se eu não tinha alcançado aquilo, né, que eu queria, e que eu tinha falta, eu sentia falta, né, eu sentia realmente falta das coisas. E foi assim, né, um dia que eu pedi, mas a gente sabe que a resposta de Deus não vem também do universo de Deus, da fonte do Criador. Não vem, às vezes, de forma tão rápida. E uns dias se passaram e um dia eu estava... Como foi que eu acessei realmente a gratidão na minha vida? Um dia eu estava indo para o meu trabalho, de manhã bem cedo, e aí eu fui andando, e andando, era perto. E nesse percurso, eu olhei para um morador de rua. E assim, quando a gente fala olhar, eu já tinha visto, né, esses moradores de rua o tempo todo, mas eu nunca parei para enxergar o morador de rua, enxergar aquela pessoa. Porque quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente vê pessoas na rua, mas a gente não para olhar, a gente vê, mas não enxerga de verdade. Então eu já tinha visto vários moradores de rua, mas nunca parei para olhar para eles, como eu olhei aquele dia. Então andando, eu fui e vi um morador de rua, e quando eu olhei para ele, era muito cedo, eu estava indo para o trabalho. Quando eu olhei para ele,
ele estava apenas com um tapete no chão, né, no chão sentado, e aquele tapete, essa experiência é muito profunda, às vezes eu até me emociono falando. E assim, aquele tapete era a casa dele, era a casa dele. Aquele tapete era a cama dele. Ele tinha apenas aquele tapete e uma mochila com algumas coisas, alguns pertences, né, ali dentro da mochila. Caneca, pratos, coisas, né, roupas, algumas roupas. E assim, aquela pessoa, ali era uma pessoa que estava ali, era um ser. E ele tinha apenas isso, né? Aquele tapete, aquela mochila, aquelas coisas que estavam ali, naquele momento. E eu só consegui enxergar a verdadeira gratidão quando eu olhei para pessoas que tinham quase nada, quase nada. E aí quando eu olhei para ele e observei que ali era a casa dele, que ali era a cama dele, que ali era aquilo que ele tinha, né? Que ele estava acordando naquele momento e que ele não tinha nada para fazer, né? Não tinha um trabalho para ir. E eu percebi, eu fiquei muito envergonhada, né? Entristecida com aquilo, porque bem assim, faz a gente refletir muito. E eu fiquei muito triste, porque aquele morador, né, estava ali, ele só tinha aquilo era a casa, aquilo era a cama dele, aquilo é o que ele tinha. Ele não tinha uma casa para morar, né, mesmo alugada, né, porque às vezes eu reclamava porque eu estava morando de casa alugada. Então ele não tinha nem dinheiro para alugar, né, uma casa, e eu tinha. Ele estava ali, ele não tinha uma cama, né, um cobertor apropriado. Aquilo que ele tinha foi o que pessoas deram para ele. E eu tinha tudo isso. Eu tinha uma cama para dormir, eu tinha um cobertor, eu tinha uma família, eu tinha minha filha, meu esposo, minha mãe, meu pai, minha família. E ele estava ali sozinho. Eu podia comprar as roupas que eu queria, o sapato que eu queria usar. Eu tinha o meu trabalho naquele dia para ir. Eu acordava e tinha um propósito. Eu acordava e tinha uma motivação. Eu tinha meu trabalho para ir. E aquela pessoa, ela estava ali, talvez ela ia passar o dia ali, ela não tinha um trabalho, ela não tinha um propósito, ela não tinha o que fazer. E foi uma experiência muito profunda, né? E dolorosa. E eu pude perceber isso. Eu tinha um alimento, eu podia abrir a minha geladeira e escolher o alimento, eu podia ir no supermercado escolher. E aquela pessoa estava ali, ainda esperando, né, que alguém doasse algo, um alimento, um dinheiro para ele comprar o alimento. E eu já estava indo alimentada para o meu trabalho, né, podia comer. Então, foi extremamente... Foi uma sensação muito, assim, foi angustiante, né, olhar para isso, mas eu pude perceber o quanto eu tinha tanta coisa e o quanto outras pessoas não têm nada. E só assim eu pude perceber o que é a verdadeira gratidão. E aquela pessoa, ela tinha N motivos para estar ali. E eu sei que a gente não pode sentir pena, tá? Dessas pessoas, porque ele está no processo de aprendizado dele. Ele estava ali naquele processo de aprendizado doloroso. E o meu processo de aprendizado, ele era mais leve. Era muito mais leve, eu não estava naquele processo, então eu tinha que agradecer. E a gente sabe que aquilo ali faz parte, né, do processo de aprendizado, de estar ali. E a gente, né, como ser humano, a gente precisa também facilitar a vida dessas pessoas, porque a gente sabe que é um processo, mas se a gente tem, a gente pode ajudar a aliviar, né, esse aprendizado das pessoas, ajudar essas pessoas.
E aí, gente, eu me senti extremamente, assim, triste, né, comigo mesmo, por quantas vezes que eu reclamei, tendo tanto que agradecer, tanto que agradecer. Então, toda vez que vocês pensarem em reclamar, né, então isso me ensinou de uma forma tão profunda. E no outro dia, quando eu passei lá, né, que eu tive essa experiência, cheguei no trabalho, ainda fiquei pensando nisso, cheguei em casa, fiquei refletindo, e no outro dia, quando eu passei por lá, ele estava lá novamente, e aí eu quis fazer uma doação de um valor que estava dentro das minhas possibilidades, que era muito pouco para o que ele tinha me oferecido de aprendizado, sem nem mesmo saber. E aí, quando eu passei, eu ofereci o dinheiro para ele, ele falou, muito obrigado, né? Mas assim, eu falei, eu que agradeço, porque você não imagina o quanto eu aprendi com você. E assim ele ficou sem entender, né? Mas aquele valor era um valor tão pequeno para tudo que eu tinha aprendido ali, naquela situação, naquela vivência, naquilo que Deus me mostrou. Então, a partir daquele dia, eu comecei a mudar o meu pensamento, né? Eu comecei a olhar para a minha vida com mais gratidão, a ser grata por tudo, a ser grata primeiramente porque aquela pessoa, ela não tinha bens, né, materiais, mas tem uma coisa que ela tinha, que era a vida, essa experiência maravilhosa. Ela estava vivenciando esse aprendizado. E mesmo assim, mesmo sem nada material, ela tinha o que agradecer, que era a vida dela. Aquele aprendizado que ela estava passando ali. E a gente precisa refletir sobre isso. A gente tem a agradecer não somente os nossos bens materiais, não somente aquilo que a gente possui, que a gente conquistou. E a gente tem que agradecer porque a gente conquista com trabalho, a gente conquista com motivação todos os dias, fazendo esforços, e a gente tem que agradecer a isso, com certeza. Mas existe também algo que a gente precisa agradecer, a nossa motivação todos os dias. O nosso motivo de acordar, de servir ao nosso semelhante. A gente precisa também agradecer a isso. E a gente tem, se a gente observar, a gente tem tanto o que agradecer. A gente tem um local para a gente colocar a nossa cabeça, a nossa casa, e não importa se é uma casa alugada, se é uma casa simples, a gente tem um local para viver, a gente tem um local para colocar a nossa cabeça, a gente tem uma cama para dormir, né, todos os dias, um lençol para se cobrir, um cobertor. A gente tem o nosso alimento, a gente tem água, a gente tem roupa para vestir, a gente tem sapatos, a gente tem trabalho. Se a gente não tem trabalho, a gente tem saúde para trabalhar, a gente tem motivação para acordar e ir atrás dos nossos sonhos. E a gente precisa verdadeiramente ser grato. Parar de focar naquilo que você não tem. Então, nesse momento que eu aprendi através dessa reflexão, eu parei de focar naquilo que eu não tinha e comecei a focar em tudo que eu já tinha. E assim, dentro desse processo, eu percebi que muito daquilo que eu achava, que eu sentia falta, que eu precisava, não era verdadeiramente o que eu queria. Era sim coisas que a sociedade me impunha, coisas que as pessoas me cobravam, que familiares me cobravam, aquilo que a sociedade rotula, né, de ser bem-sucedido. E eu depois pude perceber que aquilo nem era o que a minha alma queria, que aquilo nem era o que ia me fazer feliz, me satisfazer. Então, às vezes, a gente também é enganado, a gente traz essa ilusão, né, para a nossa vida. E aí eu comecei a refletir que quando eu focava naquilo que eu não tinha, né, sendo ingrata, sentindo sempre falta de algo, eu tenho que ter isso, eu tenho que alcançar isso, e sempre focando na falta, a gente acaba atraindo mais disso para a nossa vida. Mais falta.
Se a gente está passando por alguma situação de dificuldade financeira e a gente fica focando naquilo que falta, que você está precisando, você acaba atraindo mais e mais disso para a sua vida. Então, quando eu ficava focando só na falta, eu não conseguia alcançar. As coisas eram muito difíceis para mim, porque eu focava sempre que está faltando, que eu tenho que alcançar isso, eu tenho que. E quando eu comecei a ser mais grata pelo que eu tinha, claro que a gente vai continuar trabalhando, buscando, né, focando nos nossos objetivos. Todos nós temos nossos objetivos, tanto financeiros quanto que a gente quer alcançar, quer realizar, mas a gente precisa, com foco, traçar um plano, né, fazer o que precisa ser feito, mas dentro desse processo a gente não pode ficar focando naquilo que a gente não tem. A gente olha para aquilo que a gente tem, e quanto mais você olha para aquilo que você já tem, que você já conquistou e agradece, mais esse fluxo vem para a sua vida. Mais coisas boas vêm para a sua vida para você agradecer. As coisas começam a ser mais fáceis, vai começar a vir, fluir de forma mais fácil. E foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a focar naquilo que eu já tinha, agradecer sempre aquilo que eu já tinha, as coisas começaram a fluir. Então, quando a pessoa me procura, né, para trabalhar com reiki, a vida financeira, a vida profissional que está travada, porque o reiki é um método que ajuda em várias áreas de nossa vida, porque a gente trabalha com vibração. E quando a gente muda a nossa energia, muda a nossa vibração, as coisas também começam a mudar. Então tem muitas pessoas que buscam o reiki para melhorar a sua vida financeira, para ver questões que estão travadas ali profissional. E quando a pessoa busca o reiki para isso, então a primeira coisa que eu vou trabalhar junto com ela é a gratidão. Porque a prosperidade, ela só vem quando você entra nessa frequência da gratidão. No momento que você fica só focando naquilo que você não tem, você não consegue ver a sua vida fluir. E às vezes, quando a gente vai se aprofundar nisso, a gente vai perceber que essa pessoa é uma pessoa bastante ingrata, que ela não consegue olhar para aquilo que ela já tem na vida dela. Então a gente vai trabalhar dentro desse processo, trazer a gratidão, trazer a gratidão de dentro dela e fazer com que essa energia ela possa fluir. E assim as coisas começam a vir de forma mais fácil para a vida delas, através disso. Então, gente, a gente só consegue olhar, dar valor às coisas na vida quando a gente perde. Vocês já ouviram falar nisso? A gente só dá valor quando a gente perde. E não precisa ser dessa forma. Não precisa mesmo. Dessa forma é muito mais doloroso. A gente precisa valorizar as coisas todos os dias. Valorizar a nossa vida. E não esperar que a gente perca algo, perca alguém para a gente dar valor àquilo. A gente precisa focar nessa questão. Verdadeiramente. E mesmo que a pessoa não tenha nada na vida, a primeira coisa que você precisa ser grato, claro, aos bens materiais a gente agradece, né, porque a gente consegue com muito esforço, trabalho, dedicação, mas você tem algo mais importante para agradecer todos os dias, que é a sua vida, que é o seu processo de aprendizado. E a vida realmente é algo maravilhoso quando a gente entende o verdadeiro sentido dela. Então, a primeira coisa que você precisa ser grato é a sua vida. E para alcançar a gratidão verdadeira pela vida, a gente precisa ser grato aos nossos pais. Isso. Porque chegam muitas pessoas assim, uma vida travada, e muito por causa dessa ingratidão, né? E a gente percebe que tem muita coisa relacionada aos pais, tá? Os meus pais são maravilhosos, graças a Deus eu fui beneficiadas, né? Eu mereci realmente os pais que eu tenho.
Mas eu sei que muita gente, às vezes, fala assim, como é que eu vou ser grata, né? Ao meu pai, à minha mãe, se me abandonou, se não cuidou de mim, se não me quis, ou se fez algo de mal. A gente sabe que isso existe muito. E quando a gente observa isso, a gente precisa perceber que mesmo que aquela mãe, aquele pai, talvez não tenha feito nada por você, não tenha te dado nada, mas mesmo assim você precisa ser grato, né? Tá lá um pai, pai e mãe, você precisa ser grato, porque te deu a vida. Somente por isso você já tem motivo para ser grato para os seus pais, pela vida. E às vezes a pessoa vem e fala assim: ah, mas eu não fui uma gravidez desejada, ou a minha mãe tentou abortar, né? Mas Deus, né? O Criador, o universo, a vida, mesmo diante disso, quis que você estivesse aqui nesse momento. E mesmo dentro dessa situação, essa pessoa foi um veículo para te trazer na Terra. Então, a gente precisa ser grato aos nossos pais. E não importa o que fez, porque eles agiram de acordo com o grau de consciência que eles tinham. Às vezes, a gente não pode, eu sempre falo, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Se essa pessoa ela não tem amor, ela não pode te dar amor. Com certeza não tem nem amor próprio. Então você não pode exigir algo de uma pessoa que não tem para te oferecer. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, mesmo diante disso, da situação mais difícil que você possa ter passado com seus pais, você precisa ser grato pela vida, por eles terem sido o veículo, né, que te trouxe para essa vivência na Terra. E agora você já é adulto, hoje você já é responsável, hoje você já pode assumir o controle da sua vida, criar uma nova realidade. Você agora não depende mais dos seus pais, você pode adquirir uma nova consciência, transformar a sua vida numa vida muito mais feliz, alegre e perdoando, honrando seu pai e sua mãe e sendo grato pela vida que ele te deu. Então, essa gratidão, ela precisa existir. Primeiramente, em nossa vida, é a gratidão pela nossa vida, pelos nossos pais. E depois a gente começa também a agradecer pelos nossos bens materiais, né? Pela nossa mente sã, pelo nosso corpo saudável. Quantas pessoas estão aí nos hospitais, doentes já há tempos, às vezes meses, às vezes anos, passando por processos dolorosos de tratamento, e você tá aí saudável, você tem perna, tem braço, tem motivação, tem saúde. Então a gente tem N motivos para agradecer. Toda vez que você for pensar em reclamar, né, porque foi um princípio do Reiki também que a gente estudou, toda vez que você for pensar em reclamar, e é isso eu aplico na minha vida, toda vez que eu vou pensar e está faltando alguma coisa, que eu quero reclamar, eu lembro do que eu já tenho. E percebo que eu já tenho a vida e eu não preciso mais de nada. A gente precisa, para a gente viver em estado de graça, de gratidão, para a gente viver nessa vibração elevada de alegria, de gratidão, a gente precisa desapegar de tudo. A gente precisa ser grato pelo que a gente tem naquele momento, com o que a gente tem. Seja com os problemas, seja com algumas coisas que a gente gostaria de ter e a gente não tem. A gente precisa ser grato o tempo todo. Quando a gente está nesse estado de graça, de gratidão, a gente é mais feliz, a gente é mais saudável, porque a gente não precisa dessas coisas para viver, é só aparente. É claro que os bens materiais, a matéria, a gente está aqui na matéria, a gente precisa disso,
mas a gente não pode colocar todas as nossas fichas nisso. A gente precisa olhar para os nossos bens internos, né? Porque é só isso que a gente leva daqui quando a gente vai embora. São os nossos aprendizados e os nossos bens internos, aquilo que a gente conquistou como ser humano, aquilo que a gente se melhorou. E quando a gente trabalha, né, isso dentro da gente, as coisas começam a fluir. O nosso bem material, aquilo que a gente almeja também na matéria, começa a vir de forma mais fluida. E você não precisa fazer tanto esforço, você não precisa sofrer o tempo todo por isso. Então, busca cultivar verdadeiramente a gratidão. Olha, todos os dias, quando a gente acorda e a gente está vivo, a gente já tem motivos de sobra para agradecer. Então, toda vez que você se sente triste, você sentir que está faltando algo, olha para você. Olha para tudo que você tem, olha ao seu redor, para tudo que você tem, para as pessoas que você tem. Olha para você, você tem a vida. Olha para o seu corpo saudável. Olha para tudo que você tem ao seu redor. E quando você olhar assim, você vai realmente sentir a gratidão verdadeira fluindo dentro de você. E você vai ver como esse sentimento, ele preenche de uma forma tão maravilhosa a gente que a gente se sente uma alegria, uma felicidade que não tem tamanho. E a gente não consegue mais reclamar. É muito difícil a gente parar para reclamar depois disso, dessas reflexões. Fala aí para mim se fez sentido para vocês esse assunto gratidão, tudo que a gente conversou aqui. Coloca aí para saber se ajudou vocês a refletir um pouco mais, se você às vezes, né, para reclamar e agora vai parar um pouquinho para refletir sobre isso, sobre o que é viver verdadeiramente a gratidão e não somente da boca para fora, né? Sou grato, sou grata, mas viver nesse estado de graça, viver nesse estado de gratidão, que é o que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida. Então essa experiência, né, que eu contei para vocês, que foi a minha experiência com a gratidão, quem chegou depois pode estar assistindo aí, coloca aí para mim alguma coisa para eu saber quem está aí. Então, essa experiência que eu contei para vocês, eu espero que também sirva para você refletir, né, sobre a sua vida, para que a gente possa experienciar os nossos sentimentos, porque é a mesma coisa do amor, né? A gente fala para o outro, eu te amo, eu amo você, e às vezes a gente não sabe o que é verdadeiramente o amor. A gente apenas fala da boca para fora. É que nem a gratidão. Para a gente sentir verdadeiro o que é aquilo, a gente precisa vivenciar isso na nossa vida. Então, hoje, a partir de hoje, busque vivenciar os sentimentos dentro de você. E não apenas falar, mas vivenciar. Busque experiências para que você possa vivenciar aquilo. Eu te amo. Como é ser amado? Como é amar de verdade? Como é sentir o amor? É dessa forma. A gratidão é do mesmo jeito. Como é viver em gratidão? Como é viver não dependendo de nada para ser grato, apenas pela minha vida? Como é viver assim? E é libertador, é muito libertador. Quando a gente não precisa de nada para agradecer, somente a vida. A gente se sente liberta daquilo que toda a sociedade, daquilo que tudo exige da gente. E a gente fala, a gente não precisa de nada disso. A gente pode ter isso, mas a gente não depende disso para ser feliz. A gente depende somente da gente e da nossa vida. E assim a gente vai criando a realidade que a gente deseja. É através da nossa alegria, da nossa vibração, porque tudo é vibração, os sentimentos são vibração. Isso é ciência, a ciência já mostra isso. Então a gente se alinha com essa vibração e tudo começa a fluir na nossa vida. Então eu espero
que a partir de hoje, né, desse conceito de gratidão, você possa refletir sobre o que é verdadeiramente a gratidão para você. E toda vez que você pensar, né, em reclamar, pensar que algo está faltando, olha para você, olha para tudo e percebe que você só tem motivos para agradecer, tá bom? Só motivos para agradecer. Sabe as palavras para uma reflexão, profunda gratidão. Obrigada, Conceição, gratidão por estar contribuindo aqui na nossa live hoje. E, gente, reflitam sempre. A reflexão faz a gente evoluir como pessoa, né? Faz a gente ampliar nossa consciência sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, sobre o nosso autoconhecimento, entender como a gente funciona, né? Porque, como eu falei para vocês, quando eu acessei assim a gratidão, que era verdadeiramente a gratidão, eu percebi que não era somente falar obrigada, como eu falava, né? E que eu precisava vivenciar isso. E eu fui buscar experiência para entender o que é a gratidão. Então busca experiências na tua vida. Não fica só ouvindo, né, o que os outros têm a dizer, o que o meio, o que a sociedade diz para você. Não, sente verdadeiramente dentro de você aquilo que faz sentido para a sua vida. Traz aquilo que faz sentido para a sua vida. E assim, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz, você vai viver em estado de graça, porque você vai perceber que você já é o bastante. Você não precisa de nada externo para ser feliz. Você só precisa ser você e criar a realidade que você deseja, tá bom? Gratidão verdadeiramente por vocês estarem aqui, porque através de vocês eu posso me realizar, eu posso ser grata por estar fazendo esse trabalho, por estar dividindo com vocês, né, as minhas experiências, os meus processos, por estar ajudando vocês através da terapia, através das nossas conversas aqui, através dos cursos de Reiki. Então, eu digo para você, sempre vá em busca de se melhorar, de se tornar cada dia uma versão melhorada de você mesmo, de cada dia se amar mais, se conectar com você, trazer esse poder, né, que está aí dentro, para você também compartilhar com as outras pessoas, para você mostrar essa versão, né, maravilhosa de você, cada dia, fazendo isso para você mesmo primeiro, né, a gente se amando, porque a gente não pode amar o outro sem amar a gente mesmo. A gente não pode ser grato ao outro se a gente não é grato a gente mesmo. A gente tem que sempre se valorizar, sempre se colocar em primeiro lugar, sempre estar nesse processo de autotransformação, de conexão com a gente mesmo, porque nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Em primeiro lugar, a gente, né? E depois, quando a gente cuida bem da gente, a gente também aprende a cuidar bem do outro. Tá bom? Então reflete. E hoje, antes de dormir, pensa em tudo que você é grato. Eu coloquei nos meus stories falando assim: e se você acordasse amanhã apenas com o que você agradeceu hoje? Então reflete nisso. Se você acordasse amanhã apenas com o que você agradeceu hoje. Então todos os dias, quando for dormir, pensa nisso. Se eu acordar amanhã apenas com o que eu agradeci hoje. Então, todo dia, eu tenho certeza que você vai ter tantos motivos para agradecer, porque no outro dia você vai querer acordar com tudo aquilo, né, que você tem aí de maravilhoso. Então, não deixa de agradecer todos os dias. Sempre a gente viver em gratidão, tá bom? A Lúcia colocou, super importante essa forma de perceber o que se tem e só agradecer. Gratidão, gratidão pelo aprendizado. Isso, sempre olhando. Vamos parar um pouco mais para a gente também olhar para as pessoas, né, ao nosso redor. Como eu falei para vocês, eu só pude enxergar a gratidão dentro de mim quando eu olhei para o outro.
quando eu olhei de verdade, porque às vezes a gente se depara com o outro e a gente pensa que a gente está enxergando, mas a gente só está olhando. Então, olhar não é enxergar. Às vezes você olha e você não enxerga. Então, você precisa olhar com um olhar mais aprofundado e enxergar o que aquilo tem para trazer para a sua vida, tem para oferecer. Todos os dias a gente tem aprendizados transformadores e às vezes passa despercebido porque a gente vive no automático, na correria e a gente não percebe os presentes que a vida tem para oferecer para a gente. Então, cada dia, pare para refletir. Tenha esse momento com você, de silêncio, de reflexão, momento de autocuidado, de se avaliar, de olhar para aquilo que precisa mudar em você. Porque às vezes a gente fica sempre esperando pelo outro. Ah, eu quero que minha vida mude, mas essa pessoa não muda, essa pessoa continua fazendo isso e aquilo. Mas não, precisa partir de você. Tudo precisa começar de você. O outro é só um reflexo daquilo que precisa ser trabalhado na sua vida. Então, no momento que você assume a autorresponsabilidade pela sua vida, tira a mochila das costas do outro e assume a sua bagagem e vai trabalhar ela, o outro também começa a mudar. Então, seja autorresponsável. E a gratidão vai te dar essa força, essa energia de gratidão vai fazer a sua vida fluir, vai te ajudar a ser mais leve, vai fazer com que as coisas fluam da melhor forma na sua vida, tá bom? Gratidão a todos, de verdade. Gratidão por vocês fazerem parte desse processo de transformação do meu dia a dia, do meu trabalho. Gratidão a cada um que confia aqui nas minhas palavras, que confia no meu trabalho. E não precisa que isso seja uma verdade absoluta para ninguém, porque não existe verdade absoluta, mas que você possa servir como reflexão, para que você possa tirar as suas conclusões, para que você possa absorver aquilo que faz sentido para a sua vida e para que você aplique isso no seu dia a dia e transforme a sua realidade, tá bom? Um beijo de luz, até a próxima semana. Na próxima sexta, a gente vai estar aqui falando sobre o 4º princípio do Reiki. Nós temos mais 2 aulas, 2 princípios, e eu vou trazer uma aula muito profunda também na próxima semana, porque eu vou falar sobre um princípio somente por hoje, né? Eu trabalho honestamente. E a gente vai falar sobre o trabalho, quanto é importante a gente refletir sobre o trabalho. E na próxima aula, na próxima semana, na nossa live, eu vou falar sobre trabalho. E vou trazer também minha experiência em relação a isso. E que possa também servir para vocês, tá bom? A Tânia, oi Tânia, seja bem-vinda. Isso, muito bem, buscando autoconhecimento. E a gente precisa o tempo todo olhar para a gente, né? E conhecer a gente mesmo, além do que os rótulos sociais falam, além do que os parentes, os amigos, a família, tudo externo fala da gente. A gente precisa entender quem a gente é de verdade. Porque às vezes nesse processo a gente percebe que a gente é algo totalmente diferente daquilo que a sociedade, do que as pessoas impõem para nós. O que faz sentido para a gente, às vezes é algo totalmente diferente. E você só vai perceber o que faz sentido para você quando você se autoconhecer. Quando você olhar para você e ver quem você verdadeiramente é. Ver a sua missão de vida, aquilo que você veio trabalhar aqui, aquilo que você veio transformar, quais são suas características marcantes, tudo isso que você vem oferecer para o mundo de maravilhoso, tá? Então, por isso é tão importante o nosso autoconhecimento, entender quem verdadeiramente somos. Tantas pessoas passam pela vida e não se conhecem, vão embora, viver uma vida mecânica,
viveu aquilo que a sociedade quis dela, fez coisas que as pessoas queriam, que a sociedade queria e nunca se realizou internamente. E isso não pode mais acontecer. Estamos na era do autoconhecimento, na era de viver a nossa verdadeira essência, aquilo que faz sentido para a gente. E a gente precisa buscar viver alinhado com isso. E através disso a gente vai ser mais feliz, mais saudável, vai sair daqui realizado, porque a gente conseguiu vivenciar aquilo que a gente veio vivenciar aqui, tá bom? A gente conseguiu aprender aquilo que a gente veio aprender, tá? Gratidão, Tânia, gratidão a todos aqui que participaram, tá bom? Comigo. Gente, quem quiser, né, continuar nessa jornada, ser lembrado da próxima aula que vai falar do trabalho, vai ser simplesmente maravilhoso. E entra no nosso grupo, tá lá no link da minha bio, entra porque lá eu coloco vários conteúdos, eu aviso para vocês aqui das lives. Lá nós temos algumas sessões que eu coloco lá para vocês gratuitas e vocês podem também estar participando dessa experiência com a terapia Reiki, participando dos nossos grupos de tratamento. Tem aulas também fechadas, né, que eu ofereço lá. Então, tem muita coisa maravilhosa. Entra lá no nosso grupo para você ter acesso a tudo isso, tá? Um beijo de luz no coração de cada um e até a próxima sexta. Tchau, tchau.